Little Language. Equipe original: Osias Carneiro, Anderson Soares, André Araújo. Segunda versão, vídeo: Luiz Leandro, Iago Mascarenhas, Oscar Cariri. Origem: baseado no padrão Interpreter apresentado no livro Design Patterns, originalmente apresentado no livro Patterns in Java. Por que Little Language? Também conhecido como Domain Specific Languages. DSLs são linguagens criadas para solucionar problemas de domínio específico da aplicação. Podem ser classificadas em interna, quando usam a infraestrutura da linguagem hospedeira, externa, quando não usam a infraestrutura da linguagem hospedeira, e linguagens workbanks, Language Workbanks, IDEs, que permitem a criação de DSLs utilizando modelos gráficos. Facilitam o entendimento das regras de negócio, reduzindo a complexidade e possibilitando verificar se todos os cenários foram devidamente cobertos. A estrutura de uma DSL. Ocorre o parsing do script de entrada. Após o parsing, os dados e operações extraídos populam o modelo semântico. Algumas DSL possuem uma etapa adicional de geração de código. Aplicação: utiliza-se o padrão quando é necessário tratar tipos de dados similares com um pequeno número de operações, mas com inúmeras combinações. Passos para definir o projeto: definir a linguagem que será utilizada para a resolução do problema, domínio. Carregar as regras léxicas. Criar regras léxicas, tokens, e sintáticas, a gramática, com suas respectivas regras de produção. Implementação das classes necessárias que implementarão tal linguagem. Diagrama de classe genérico. Temos aqui um cliente, uma classe abstrata, Abstract Não Terminal. Temos algumas classes que herdam Abstract Não Terminal, que são Concrete Não Terminal. O parser, ele vai criar essas classes concretas aqui, e ele vai ler, no caso, o input stream, e vai ler, o analisador léxico vai ler caracteres do input stream, e o parser vai ler tokens do analisador léxico, e de acordo com a sequência vai gerar uma dessas estruturas aqui. Quer dizer, na verdade vai gerar a árvore. Papéis: cliente, abstract não terminal, concreto não terminal, parser, terminal token, lexical analyzer e input stream. Como funciona? O cliente recebe a sentença a ser interpretada, chama o método parser, analisar, de parser, que cria a árvore sintática abstrata e devolve para o cliente. Então, o método execute é chamado para verificar o resultado da sentença. Esta é a gramática do código que será mostrado nesse vídeo. Expressão leva a mais, mais leva a menos, e, enquanto encontrar o sinal de mais, entra novamente na subárvore do mais. Com o menos dividido e potência, ocorre o mesmo. Potência leva a combinação, e enquanto encontrar o sinal de potência, entra novamente na subárvore de potência. Combinação leva a C, abre parênteses, expressão, vírgula, expressão, fecha parênteses, ou caso não encontre o operador C, leva a fatorial. Fatorial leva a terminal, mas só irá executar o código do fatorial se encontrar o sinal de fatorial após a expressão terminal.
Terminal leva a abre parênteses, expressão, fecha parênteses ou a um número. Aqui temos o diagrama de classes do código. O analisador léxico lê os caracteres da classe input_string, armazena um token de acordo com a entrada. O parser lê os tokens do analisador léxico e cria a árvore de execução de acordo com a sequência de tokens. Instancia uma das classes mais, menos, dividido, fatorial, etc. e devolve o tipo mais genérico abstract expression. No nosso código, a expressão abstrata contém dois atributos, left hand side e right hand side, que são expressões abstratas acessíveis pelos métodos get e set. O cliente executa uma das classes que realiza a classe abstract expression. É o cliente também que instancia o parser e chama o método parse. Vamos mostrar o código que foi implementado pela equipe, comentando o seu funcionamento. Temos dois pacotes, um contendo as expressões e outro contendo o restante do código. A expressão abstrata contém dois tipos, conforme o diagrama de classe. São eles: left hand side, dois atributos. A expressão abstrata contém dois atributos, conforme o diagrama de classe. Abstract expression são eles left e right hand side, e com seus respectivos métodos de acesso. Set left hand side, get left hand side, set right hand side, get right hand side. O método execute dessas classes, método execute, vai executar a operação correspondente a cada classe de acordo com a árvore que foi gerada pelo parser, respeitando a precedência de operadores da linguagem. A classe numeric recebe um double como parâmetro de entrada e seu método execute retorna o valor do token encontrado. Classe numeric, double como parâmetro, retorna o próprio valor. Token T é uma enumeração que contém todos os tokens da linguagem. A classe LexicoAnalyzer possui um objeto String Tokenizer da linguagem Java que auxilia na identificação dos tokens. O método nextToken avança para o próximo token e retorna o token T, que é o próximo token a ser utilizado. É o token que vai ser utilizado, no caso. O método getToken retorna token T que vai ser utilizado. Também o mesmo token. O nextToken retorna o token, mas ele fica armazenado em uma variável token, que é dessa classe, analisador léxico, e ele pode ser acessível também pelo método getToken. O método
getValue retorna o valor do token encontrado se ele for um valor inteiro, ou se for um número. Se for um valor numérico, ele vai ter citado o valor numérico dele. Aqui é utilizado a classe StringTokenizer para identificar os tokens. De acordo com a sequência que for lida pelo StringTokenizer, ele vai ver se é um final de arquivo, um final de linha, um final de palavra e etc. Alguns tokens foram definidos aqui, por exemplo, vezes, foi definido aqui no próprio construtor. Aqui a gente colocou alguns parâmetros ordinary char aqui para o StringTokenizer. Como vocês podem ver. Vamos para o método ou para a classe parser. A classe parser é responsável por criar a árvore de execução da linguagem de acordo com a gramática previamente definida. Os métodos aparecem na ordem de precedência do menor para o maior e são executados em ordem de precedência do maior para o menor. Ou seja, de onde tem maior precedência para onde tem menor precedência. Parser vai chamar a expressão. O método expression chama o método plus, que por sua vez chama o método minus, que chama times, que chama divided, que chama poll. Aqui é o primeiro método chamado a ele, que chama combi, que chama fatorial, que chama terminal, que cria uma instância da classe numeric e retorna o valor para a função que chamou. No caso, se você tiver, por exemplo, uma expressão, vamos ver aqui, 2 mais 3. Para ele chegar nesse 2, ele teve que descer na árvore até chegar no 2. Ok? Se o próximo token, eu vou trocar aqui por um menos, ok. Se o próximo token for, ok. Se o próximo token for um sinal de subtração, por exemplo, o método terminal